Ontem a gente estava falando sobre o entregar as rédeas e da entrega. Que Arjuna, quando escolheu Krishna, foi um ato de entrega, de confiança. Falou, se você estiver na minha vida, tudo vai dar certo. A batalha está ganha. Mas a pergunta é, será que era uma entrega completa? Vamos abrir a nossa Gita na página 46, no capítulo 2. As últimas reflexões sobre Arjuna hoje. O último verso da página 46, que é o verso 7. Eu canto e vocês repetem. Karpanya dosho pahata swabhavaha. Dosho pahata swabhavaha. Pruchami tvam samuda chetaha. Yachreyasyanischitan bruhitan me. Shishyaste hanshajimantan prapanam. Incapaz de julgar o que é certo ou errado, e privado da minha natureza heróica, agora eu sou vítima de uma crise de covardia. Portanto, peço-lhe, por favor, ó Senhor, diga-me o que é adequado para mim. Eu sou seu discípulo e eu me entrego. Por favor, me ensina. O Guruji fala que esse é um dos versos mais lindos da Gita. Então, Arjuna, antes de começar a batalha, confiou em Krishna e falou, eu confio, está tudo certo. E aí ele entrou em depressão, jogou o arco e começou a dar todas as desculpas no final do capítulo 1. Não vou lutar, não vai dar, não é possível, é melhor eles me matarem. E aí ele percebeu que, estou confuso. Eu queria, agora eu não quero, minha natureza heróica sumiu. Então ele percebeu que não estava indo para o caminho certo. E aí ele... O que foi aqui, então? O que é essa atitude de Arjuna? Aqui? Entrega. Uma entrega. Arjuna está se entregando. Então, por isso que o Guruji fala, que os mestres falam que no caminho espiritual, essa depressão não é ruim. Por quê? Porque ela vai te conduzir a uma entrega. O que acontece com uma pessoa que tem essa experiência de que ela tem controle de tudo nas mãos? De que ela consegue fazer tudo? Ela vai precisar de Deus? De repente, uma pessoa que está tudo dando certo na vida dela, será que ela vai lembrar de Deus? Pode lembrar, mas não é tão fácil. Então, os problemas nas nossas vidas, os desafios nas nossas vidas, isso é chamado de depressão. Essa sensação de impotência. Isso aqui eu não sei fazer, isso aqui eu não consigo, como eu vou sair daqui? Pode parecer horrível naquele momento, mas para uma pessoa que tem uma perspectiva espiritual, esses momentos... Esses momentos são, na verdade, segundo o Guruji, uma bênção disfarçada. Por quê? Porque por trás desses momentos de fracasso, por trás desses momentos de incerteza, de insegurança, de dúvida, eles trazem uma oportunidade de entrega. Então Deus, os mestres, estão esperando por trás dessas oportunidades disfarçadas de desafio, de dificuldade, para mostrar o caminho e te guiar. Então, até mesmo para uma pessoa espiritual, até mesmo dificuldades, até mesmo problemas, até mesmo desafios são oportunidades. Oportunidades para quê? Para fazer exatamente o que Arjuna fez nesse verso 7.
Eu não sei o que fazer, minha mente está perdida, minha natureza heróica já foi. E agora? Eu sou seu discípulo, me ajuda. Então, esse é um dos versos mais lindos e é um dos versos mais práticos para as nossas vidas. Porque a gente está cheio de desafio, a gente está cheio de oportunidades, sim ou não? O tempo inteiro. E não é porque a gente está meditando e está no caminho espiritual que elas não vão ter. Não, elas vão continuar existindo. O Guruji falou, se a sua vida, em algum momento, sua vida estiver indo muito tranquila, tudo dando muito certo, você errou o caminho. Errou o caminho. Para e volta, vai para algum outro lugar. Vida é sinônimo de desafio. Então, qual é a diferença? O desafio vai vir para quem medita e quem não medita. Só que qual é a diferença? Quem medita vai usar o desafio para se entregar, para buscar ajuda divina, para buscar força onde realmente existe a força. E uma pessoa que não tem caminho espiritual e não medita vai se apavorar e vai sofrer e não vai achar solução. Então, essa é a entrega. Então, até mesmo nos desafios, até nos momentos difíceis, até na yoga da depressão, não esquece deles, porque esse é o momento mais importante. Certo? Essa busca, quer dizer, tem uma busca espiritual, mas muitas vezes você fala da busca na ciência, na medicina. Como é que você, que grau de intervenção vai ter na sua melhora divina quanto na ciência? Bom, você tem que conectar os dois. Não quer dizer que você é uma pessoa espiritual e confia em Deus que você não vai tomar um remédio para dor de cabeça. Você não vai tomar um remédio para curar uma doença, entendeu? Mas um psicólogo, não tem problema nenhum. Falando em depressão, eu já mencionei isso em várias aulas, mas em 2016, quando o Guruji veio para um retiro, um pouco antes do retiro, muitas pessoas com depressão, com tentativa de suicídio, um monte de coisa vieram falar comigo. Em tempos diferentes, mas naquele período. E eu fiquei um pouquinho abalado com aquilo. E eu fui falar com ele. Falei, Guruji, Baba, a meditação realmente pode curar isso por definitivo? Todas essas pessoas com esses distúrbios, com essas mentes agora bem tamásica, muito negativa, a meditação pode curar isso por definitivo? E ele olhou para mim e categoricamente falou sim. A meditação vai eliminar por completo tudo isso. Mas, se a pessoa não tiver um mínimo de equilíbrio para meditar, como ela vai fazer? Então, um psicólogo, um psiquiatra, uma ajuda médica é auxiliar a meditação. Em alguns momentos é necessário. Então, tudo é conectado. Mas não esquece de que toda outra ajuda vai ser sempre paliativa. Toda. Mesmo se você se curar daquela doença, aquilo lá foi uma cura paliativa, porque não é a cura definitiva. Porque toda cura, toda doença vem da onde? Da mente. E toda cura vem da onde? Da mente. Então, vamos supor, você se cura de uma doença, mas a sua mente ainda está desequilibrada, vai vir outra, ou a mesma. Então, ajuda médica, qualquer tipo de ajuda é extremamente válida. Só que lembra sempre que não é a definitiva. Esse é o negócio. Deu para entender? Sim. E outra coisa importante. Como se fosse rodinha da bicicleta. Exato. Outra coisa. Você vai ter que tomar um remédio para se curar. Você não vai negar, mas o que você vai fazer? Aquele remédio também não é a presença de Deus? Será que não era Deus manifestado no médico te prescreveu aquele remédio? Então, será que naquele remédio você também não pode oferecer para Deus e conectar com Ele e falar com atitude de oração quando você for tomar e falar, Deus, por favor, a sua presença nesse remédio cura esse corpo. Transforma até o ato de tomar um remédio, até o ato de conversar com uma ajuda psicológica na presença de Deus. Então, uma pessoa espiritual vai converter todos os momentos em espiritualidade. E isso faz toda a diferença. E é por isso que a gente ora antes de almoçar, antes de tomar café, antes de falar. Todo momento se torna espiritual. Conectar, entendeu? Põe o seu remédio no altar.
e vai lá e antes de tomar, olha para Deus, para os mestres e oferece. Isso vai conectar o material com o espiritual. Entendeu? Pra você ter uma ideia, o Gurudev, ele andava com uma bolsa de remédio desse tamanho. Para onde ele ia? Ele era uma farmácia ambulante. Ele toma quase mais do que comida, ele põe remédio na boca. Só que às vezes ele tomava para outras pessoas. Eu já ia perguntar isso. Ele sentava e aí ele falava assim: esse aqui é para a Vilma. Esse aqui é para o João. Esse aqui é para... E ele saía tomando remédio. Então, Deus está no médico, Deus está na medicina, Deus está no remédio. E Deus é a cura. Certo? Oi, Nissima. Então, essa é a cura definitiva. Eu falei que o paliativo é, se você considerar só o remédio como a fonte da sua cura, não vai ser. Entendeu? Mesmo se você tiver todos os exames e falou, zerou, tá, agora você tá igual uma criança agora, tem nada. Não é definitivo, porque a nossa mente ainda está cheia de distorções, de desejos e de apegos, e isso é a doença. A doença física é só um reflexo de toda essa bagunça mental. Então, enquanto essa bagunça mental não for resolvida, nós vamos continuar, certo? Por isso que a gente precisa conectar. E a minha pergunta é, essa entrega do Arjuna, e essa entrega que a gente tem que ter quando passa por dificuldades. Ontem também tinham me perguntado sobre a diferença entre resiliência e fugir. Então, por exemplo, Arjuna poderia ter fugido, mas ele não fugiu. Ele falou um monte de abobrinha para Krishna, achando que era verdade ainda, só que ele estava lá. Essa entrega, ele estava ainda nos pés de Krishna, sem o arco, e falando com ele. Então, isso é entrega. Isso é aceitar. Ele estava querendo buscar, ele falou, minha mente está agitada, eu estou sofrendo com isso, mas por favor, me mostra o caminho. Por favor, me guia. Então, não vira as costas para Deus e para os mestres, em nenhum momento. Compartilha com eles todos os momentos, e isso é a maior entrega. Dá para entender a diferença? Porque a maioria das pessoas, quando tem problema, para de meditar. Quando tem problema, para de orar. A gente está treinando para os momentos de desafio. E aí, quando eles chegam, a gente para. A gente treinou o tempo inteiro. Quando chega na hora do jogo, você não joga. Isso é síndrome de Arjuna. Não pode, não vira as costas. Compartilha, isso é entrega. Certo? Essa entrega de Arjuna é completa ou não? É? Ou não? É? Ainda? O que vocês acham? Então, a gente está no capítulo 2, lembra, hein? Lembra que tem mais 16 capítulos, hein? É o começo da entrega. Não, ele falou, eu me entrego. Ele falou com todas as letras, claro. A gente fala também ou não? A gente acabou de meditar o que a gente falou. Ó, a gente se entrega. É completo ou não? Ele falou um monte de coisa, percebeu que estava fora da casinha, e aí ele falou para Krishna, eu me entrego, me ajuda porque eu estou perdido. Só para a gente entender o grau de entrega, vamos para o verso 9. Vamos pular o 8. Vamos para o 9, na página 48. Não, na 47, porque o verso está na 47. O último. Sanjaya uvacha evam muktva rishikesham Gudakesha parantapa Nayotsya iti govindam Uktva tushnim babuvaha.
Sanjaya disse, tendo assim falado com Rishikesha, Krishna, o grande guerreiro Gudakesha Arjuna disse a Govinda, eu não lutarei. Permaneceu em silêncio. A entrega foi completa ou não? Na página anterior. A entrega foi completa na página 47. Então, eu me entrego, me guia, eu sou seu discípulo, mas eu não vou lutar. Opa! Uma mão na rédea e uma mão no chicote. Então, a entrega não foi completa. O maravilhoso é que ele se voltou para lá pedindo ajuda. E ele tinha falado, Krishna, eu estou fora da casinha. Então, o Krishna sabia. Mas é claro, é um princípio. Esse primeiro passo tem que existir. E olha a beleza. Se Arjuna não tivesse tido essa depressão, esse choque de ver os familiares na frente dele, ele não ia se entregar. Porque ele ia continuar pensando, eu sou mais poderoso, eu posso acabar com essa guerra de uma vez, eu não preciso de nada. Então, lembra, não imagina que a sua vida vai ser fácil, não imagina que a sua vida não vai ter dificuldades, não imagina que não vai ter esses obstáculos, mas também não imagina que esses obstáculos são para te derrubar. Esses obstáculos são para te fortalecer. E o condutor da sua carruagem te levou até lá. Para quê? Para você se entregar. Tem umas sujeirinhas aqui ainda que você não estava enxergando. Enxerga e me entrega, eu vou cuidar. Só olha, presta atenção e o resto eu cuido. Certo? Eu não vou lutar, Krishna. Essa foi uma entrega de Arjuna. Extremamente importante. E a gente está fazendo isso, a gente está nesse momento. Essa é a nossa entrega. A gente acaba de meditar e falar, Deus, essa vida é sua, eu me entrego, eu confio. E aí você abre o olho, Deus ficou na sala de meditação, agora eu cuido. Me dá a rédea de volta. Agora vamos para o último capítulo. E aí a gente vai entender a diferença. Deixa eu ver que página é. Quase no final. Página 386. É o primeiro verso de sânscrito dessa página. Arjuna uvacha nashto moha smrutir labda tvat prasadan maya chuta stitosmi gata sandeha karishe vachanantava. Arjuna disse, minha ilusão foi destruída e eu conquistei o meu conhecimento por meio da sua graça. Ó Achyuta, o imutável Krishna, eu permaneço firme com todas minhas dúvidas dissipadas. Eu farei o que você diz. Diferente ou não? No outro, ele estava percebendo, Krishna, eu estou fora da casinha. Krishna, meus membros estão tremendo, eu não consigo segurar o arco. Krishna, eu não sei o que fazer, me guia. Claro, é uma entrega. Mas ainda com relutância. E aqui, minha ilusão foi destruída. Eu permaneço firme e todas minhas dúvidas dissipadas. No verso 9, ele falou assim, Krishna, eu sou seu discípulo, mas eu não vou lutar. E aqui dúvidas dissipadas, firme. Minha ignorância foi removida. Eu farei o que você diz. Isso aí é só o diálogo antes da batalha. Antes da batalha. Eu farei o que você diz. Acabou a batalha. Nem começou, mas ela já acabou. Aqui ela acabou de verdade. Esse diálogo durou 3 horas, é dito. Tá vendo?
E a gente pensa que demora iluminação? Certo? Dá para perceber a diferença? Então, enquanto a gente não chegar nesse estado de entrega, enquanto a gente não chegar no capítulo 18, como eu posso falar que está bom? Eu já estou meditando todo dia meia hora, tá bom assim. Sua entrega já está completa ou não? As suas dúvidas foram dissipadas? Você permanece firme no campo de batalha? Sua ilusão foi destruída? Você sabe quem é? E você está pronto para fazer o que ele diz? Enquanto não chegar nessas respostas afirmativas, parar? Por quê? Mas me diga uma coisa, esse diálogo foi antes da guerra, isso aqui tudinho. Esses 18 capítulos antecederam a batalha, o começo da batalha. Isso aqui foi mesmo a entrega, porque ele passou várias dúvidas durante a guerra. Ele não quis matar o tio dele, ele ficou... Não, durante a guerra mesmo. Ele bobeou várias vezes. Uma vez ele quase colocou o Cristo numa situação difícil. Lembra de uma coisa. Ele falou... Krishna colocava ele em situações difíceis, mas em algum momento ele se recusou? Não, ele só bobeou. Não, então pronto. Foi em cima do muro igual uma pessoa. Eu farei o que você disse, me guia. Antes ele falou, não vou lutar. Chega. Agora eu vou fazer o que você disse. Estou firme aqui. Dessa carruagem eu não saio mais e daqui eu não paro. Para onde você me levar, eu vou. Certo? Oi, Lorena. Muito legal. Em cada verso, em cada ocasião, ele é chamado de um nome que tem a ver com aquele momento. Então, um é Achyuta, outro é Rishikesha. Então, cada nome tem a ver com a situação que Arjuna estava passando. Então, ele se dirigia a Krishna com uma necessidade dele daquele momento. Ó Krishna, aquele que dissipa a ilusão. Aqui, por exemplo, Achyuta é, ó Krishna, aquele que é imutável. Por quê? Porque agora ele percebeu que Krishna era aquele imutável, firme, porque ele adquiriu aquela firmeza, aquela percepção de imutabilidade. Daqui eu não saio mais. Eu estou convicto agora. Então, cada nome de Krishna tem a ver com a situação, com o momento em que Arjuna passava. E Krishna chamava Arjuna de vários nomes também, durante a Gita, que tem a ver também com o momento de Arjuna. Inclusive, ele chamou Arjuna no momento lá de eunuco. Logo no capítulo 2, Arjuna falou, eu não vou mais lutar. E aí Krishna riu, como a gente falou ontem, e depois ele falou assim, meu amigo, olha o seu estado, o melhor guerreiro, você está parecendo um eunuco. Isso não é digno de um guerreiro. Deu um esquerda e direita, falou, acorda agora e vamos embora. Então, a depressão de Arjuna foi o começo dos ensinamentos de Krishna. Se Arjuna não tivesse visto o erro dele, Krishna ia ensinar o quê? Ele não ia querer ensinar? Lembra como ele falou para Krishna? Pega a minha carruagem e leva para lá que eu quero ver. Então, a gente precisa enxergar para entregar e para sentir que Deus é necessário nas nossas vidas. Então, não ter solução para algumas coisas não é ruim. Não ter solução é uma chance de entregar. Não saber o que fazer naquele momento não é ruim. Entrega e oferece e faça. Claro? Só um minutinho. Milton Baba. Não, eu ia fazer a mesma pergunta que a moça fez. Dos nomes. As várias definições que Krishna e Arjuna. Essas duas folhas, né? Que você percebe claramente, né? Os diferentes nomes que o Krishna e Arjuna. Então, isso eu entendi, mas desde o início, apareceu que Arjuna, mesmo tendo Krishna ali para orientar, para ele dar a ele os passos que ele deveria seguir, ele ainda tinha dentro dele que ele era o agente da ação. Ele que fazia, ele que tomava as decisões. No final, ele percebe que são unos. O que o Krishna falar
é o que ele tem que seguir porque eles se tornam só. É a mesma questão do remédio, né? Ele não se unia a Krishna. Ele estava ali, me orientava, mas era associado de mim. Eu tomo as decisões. Sim, sim. Eles eram amigos. Eles tinham a mesma idade. Alguém sabe quantos anos eles tinham na batalha? Eles tinham quase 80. Quase 80 anos. Krishna e Arjuna. Eles eram a mesma idade, eles eram amigos. E Krishna era... E agora, hein? Quando o Arjuna era casado com a irmã de Krishna. Qual é a relação deles? Cunhado, né? Então, e o Krishna chamou ele de eunuco ainda por cima, né? Então, eles eram amigos, eles comiam juntos, então eles tinham uma relação de amizade. Então, o Arjuna muitas vezes levava para esse lado de amizade, de intimidade, e esquecia a divindade. E aí, quando Krishna, no capítulo 11, revela a forma dele universal e divina, Arjuna fala, Jesus, olha, eu fiz um monte de piada com ele. A gente dormiu na mesma cama, a gente comeu juntos, E aí ele fica apavorado, com a consciência terrivelmente pesada. Fala, eu te tratei como amigo, eu te tratei mal, eu fiz piada. Mas ninguém reconhecia, porque ele se escondia. Porque se todo mundo reconhecesse, como ele ia se divertir aqui? Certo? Claro? Alguma outra pergunta? É por isso que eu quero ver o guru, porque eu tenho a impressão que o guru até então não entendia ainda a força, a energia dele. E não é vendo o guru que você vai entender por completo. Mas pode ser que na hora lá eu perceba alguma coisa que eu fico de longe, só imaginando. Sabe qual é o problema? Expectativa. Eu tenho muito. Imaginação. Também. Então, descarta. Tenta. Medita. Na meditação você vai sentir. Na meditação você vai conhecer o guru. Em 2015, quando a gente inaugurou o ashram, foi um discípulo que nunca tinha visto o Guruji. E aí tinha uma pessoa que falava dele. O guru está vindo, isso e aquilo. E ele criou todo um cenário ideal de ele ver o guru. Falou, então eu vou chegar lá, vai chegar um ser sorridente e quase levitando, com o manto dele passando nas pessoas. E aí ele estava assim, né, esperando. Tinha 250 pessoas lá esperando. E aí quando chega o Guruji, ele estava de olho fechado. E ele não estava com um sorriso assim, ele estava sereno. Ele olhou e falou, eu não estou enxergando direito, mas ele está bravo. Já metade da ilusão dele já foi. Por que ele não fala com ninguém? Por que ele está fazendo assim? Começou a desabar todo o castelo dele. E ele já estava sofrendo lá. E aí ele começou a andar entre as pessoas, o Guruji. E às vezes ele dá um tapinha nas pessoas, de bênção. E aí ele começou a olhar aquilo só. Não é o manto dele que está passando em mim, não é o manto dele que está passando, ele está estapeando as pessoas. E aí ele ficou mais emburrado ainda. E aí tinha um monte de gente que punha a cabeça assim para ele bater, porque é bênção. E ele de braço cruzado com uma cara feia já. Aí quando eu estava junto com o Guruji, porque às vezes precisava traduzir. E aí a esposa dele sabia o que era. Então a esposa dele fez assim, para ele bater. Ele passou direto. E ele que estava de braço cruzado, ele foi lá e pá, na cabeça dele. Aí foi a gota d'água. Ele virou, o Guruji passou, ele levantou e queria ir embora, voltar para a cidade dele. É possível, venho aqui, eu ainda sou humilhado, eu tenho que aguentar esse mau humor. O castelo dele desabou. Por quê? Porque a gente espera que o guru vai olhar para você e vai passar a mão no seu rosto. Não é isso. Ele vai te dar o que você precisa externamente e o amor dele está transbordando. Mas a gente tem que ter essa percepção, sem expectativa externa. Mas essa percepção que eu quero. Eu nunca vi o amor, nunca senti esse amor. Abre, esteja aberta e receptiva. Certo? Quem é? Pergunta.
Você falou de Jesus. Então, onde está Jesus dentro do conceito? Está inserido? Krishna é considerado que viveu mais ou menos 5.000 anos atrás. Então, ele foi uma encarnação divina, assim como foi Jesus. Então, Krishna é uma forma com a presença plena de Deus. Jesus é uma outra forma com a presença plena de Deus. Essa é a perspectiva. Em cada era vai aparecer uma manifestação dessa plena do divino para guiar, para conduzir, para mostrar o caminho e para orientar. Certo? A próxima chama Kaiki. Tá por vir já, daqui a pouco aparece por aí. É. É uma bem brava agora que vai vir. Vai precisar, né? Quer ver? Vamos pegar esse verso aqui. Capítulo 4, versos 7 e 8. Deixa eu abrir. Só para vocês entenderem. Página 97. Que vai responder essa pergunta. Eu canto e vocês repetem. O verso 7. Yada yada hidharmasya glanir bhavati bharata abhyutanana dharmasya tadatmanan srujamyaham. Vamos para o próximo. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskrutam dharma sanstapanartaya sambhavami yuge yuge. Disse o Senhor, ó Arjuna, sempre que há um declínio no reto viver e um aumento no viver incorreto, eu assumo um corpo físico, uma forma. Para a proteção daqueles comprometidos com o ser e para a destruição, conversão daqueles que seguem o Adharma. Eu venho a existir em todas as eras para estabelecer o Dharma. É uma promessa. Então, ele veio há muito tempo atrás e ele continuará vindo. Enquanto existir declínio, e vai existir altos e baixos, ele sempre vai aparecer para conduzir. Certo? Entendeu? No Bhagavatam descrevem as 10 manifestações principais de Deus. Começa desde lá do começo da criação. Ele se manifestou como uma forma de peixe, depois uma tartaruga, depois um javali, depois começou a assumir gradualmente com a evolução humana, uma forma humana, para mostrar os valores, para mostrar os princípios e o caminho. Mas tem Jesus e também Buda também é considerado em algumas linhas. Mas aqui ele fala, sempre que há um declínio no reto viver e um aumento no viver incorreto, eu assumo um corpo físico. Na verdade eu venho, Srujamyaham, para estabelecer o Dharma. Então a gente, de uma maneira bem simples, a gente entende que Deus toma uma forma física, assume um corpo e vem guiar, como já tiveram em todas as eras. Como mais a gente pode entender isso? Sempre que tem um declínio, então a gente entende como Jesus, Krishna, eles vieram por causa de um declínio da humanidade. Mas a gente tem declínio dentro de nós também ou não? Tem? Não. E se tem um declínio dentro de você, Deus se manifesta também para te conduzir ou não? Para mostrar o Dharma e para eliminar o Adharma? E como ele se manifesta?
Hã? Meditação? Como mais ele se manifesta? Problema, desafio? Então, você está aqui com a Dharma, está com um declínio no reto viver, ele vai pôr alguma coisa lá para destruir o Adharma e te trazer para o Dharma. Então, o que ele fala? Então, não precisa de Jesus aparecer na sua frente para falar assim, esse não é o caminho certo, Fabiola. Vai para lá, vai para cá, você está fazendo o Adharma. Não. Ele não pode colocar um outro instrumento e para abrir seus olhos para mudar? O próprio Guru é a manifestação e para fazer esse papel. E não precisa ser o próprio Guru. Se você está indo para um caminho errado e chega uma pessoa e te atrapalha, aquilo lá não dá certo. E mesmo você ficando emburrado com raiva daquela pessoa, você mudou de caminho e melhorou, será que aquela pessoa não foi uma manifestação de Deus? Não foi naquele período de declínio que você estava e ele colocou um instrumento para te trazer de volta para o eixo? Muito tempo depois, assim como crucificaram Jesus, a gente também crucifica essas pessoas que obstruíram a gente, atrapalharam a gente. Então, depois você percebe, fala, eu estou aqui por causa daquela bronca, daquela enrosco, manifestação de Deus. Também. O contrário também é verdadeiro. Por exemplo, você estava numa boa lá na sua caverna, como eu estava. Aí lá eu controlava os pensamentos, eu ficava numa vigilância 24 horas. Era uma maravilha. Não tem televisão, não tem nada. Aí eu vim para cá. Chegou aqui, eu peguei um destino. Aí tudo que eu controlava lá desmoronou aqui. E aí? Se desmoronou. Não, já se desmoronou quando você veio para cá, aquilo lá era estável? Pois é. Não é pois é. Era estável ou não? Não sei se não. Se você está meditando na sua caverna e você está meditando de verdade estabelecida, você pode ir no Mercado Central em São Paulo e ficar inabalável. Você pode ir em qualquer lugar, entendeu? Então, será que não foi ele que te tirou da sua caverna? Porque você já estava acomodado e falando, eu estou aqui já, daqui a pouco eu já estou imprimindo minha foto para colocar no altar. E aí ele vem aqui, você ouve uma mosca e fala, ai, que barulho! Será que sua foto está perto do altar? Então, a Dharma, ele percebeu, declínio, ó. A Vilma Má já pensa que está a rainha da cocada preta. Eu vou dar uma chacoalhada nela. Eu sei. Certo? Declínio. Então, toda vez que tem um declínio, ele vai aparecer. Ele vai se revelar de alguma maneira. E Jesus falou, quem tem olhos que veja. Quem apoia o que eu quero, quem apoia os meus desejos é meu amigo e eu amo. Quem me obstrui, eu odeio, eu quero eliminar. Isso é atitude espiritual? Não. Isso é querer alimentar o seu ego, os seus gostos e aversões e a sua gaiola. Sim. Vamos devagar também, né? A Krishna também fala, não é só Jesus, mas nos versos ele fala, aquele que é o mesmo para amigo e para inimigo, esse é querido por mim. Ele fala, mas a gente tem que começar de algum lugar, então trazer essa compreensão, pelo menos lembrar disso. Se alguma coisa está dando errado na sua vida, não é que Deus está fazendo chover canivete na sua cabeça, mas Deus está mostrando para você que ali não era o caminho certo. Dá uma realinhada, respira e tenta fazer diferente. Eu estou guiando. Eu sou o condutor. Certo? Ficou claro? Antes da gente ir para um próximo verso, deixa eu ver uma pergunta aqui. Você falou sobre o intelecto ser quem segura as rédeas e a mente ser as rédeas. Eu não sei diferenciar intelecto da mente. Se puder elucidar mais essa diferença, eu agradeço. Nós temos 4 instrumentos internos, que são mente, intelecto, ego e memória. Esses 4 instrumentos juntos formam o que a gente chama de a mente universal, a mente com M maiúsculo.
Mas cada um desses fragmentos da mente tem uma função específica. Então, qual é a função da mente com M minúsculo? Alguém sabe ou não? Perturbar. Para que serve a sua mente? Perturbar é uma delas. Que mais? Não, isso aí é a mente maior. Hã? Proteção? Não, a mente não. O que é questão prática? A mente gera pensamentos. A mente te oferece sempre as alternativas. Então, você vai fazer algo, ela vai lá na sua memória e pega algumas opções e te oferece. Fala, você vai para a esquerda ou para a direita? Você vai comer pão de forma ou pão francês no café da manhã? Se bem que vocês estavam comendo os dois hoje. Então, você vai tomar leite com café ou chá? Os três. Então, dá tudo aí. Mas a mente oferece as alternativas. Certo? Só que como a mente é um fluxo contínuo de pensamentos, a mente é a fonte de dúvida, a mente alimenta a gente com as informações para a gente tomar decisões. A mente mente porque ela está desregulada, mas ela faz essa função. Ela usa o sentido, né, para poder pegar as coisas. E aí, o outro fator chamado intelecto, o que que é? Discernimento, lógica, razão. O principal aspecto do intelecto é tomada de decisão. Pão francês, pão de forma ou bisnaga? Os três. Quem decidiu? A sua língua. Não, mas quem decidiu foi o intelecto. Mas o intelecto, então, pode estar... A mente foi lá na memória e falou, nossa, todos gostosos. Aí ela ofereceu para o intelecto. E aí o intelecto olha e decide. Então, o intelecto, especialmente, é tomada de decisão e julgamento. Ele vai analisar, ele é um juiz do tribunal. E a mente é aquele que oferece todas as provas. Então, alguém prepara tudo e oferece para o juiz. E ele vai ler os autos lá. E através daqueles autos, analisar o réu, analisar a defesa, ele vai tomar uma decisão. Então, a mente oferece, o intelecto analisa as opções e decide e julga. Claro? A diferença entre um e outro? O problema é que o intelecto é um instrumento mais poderoso do que a mente. Só que a mente, por estar tão desregulada, a nossa memória, por estar cheia de inutilidades e toda desorganizada, a mente fica desgovernada e ela toma conta do intelecto. Então, o que acontece? O intelecto, por uma mente tão agitada, com tantos pensamentos, com tantos desejos, ele não consegue decidir. Ou ele decide errado. Então, pensa uma memória lotada de inutilidades. Uma memória como biblioteca, só que não está setorizada, não está organizada, está tudo jogado. Está tudo jogado. Aí o intelecto você precisa tomar uma decisão. A mente vai lá e ela não pega dessas opções que são de acordos ou relativas à sua decisão. Ela pega um monte de coisa que não tem nada a ver e joga no intelecto, amontoa nele. Ele vai olhar e falar, não vai, esquece. Então, a mente governa o intelecto. E isso é a causa de toda a confusão das nossas vidas. Porque a mente não sabe tomar decisão. É como se o juiz falasse, eu preciso ir no banheiro, fica você aqui para quem oferece os autos, para quem oferece as opções para o juiz. Ele fala, fica você aqui, toma a decisão enquanto eu vou no banheiro. Ele não vai conseguir decidir. Se ele decidir, como vai ser? Caótico. Então, a nossa mente não sabe tomar decisão. Porque ela é formada por desejos, por impressões, por um fluxo contínuo de pensamentos. Então, ela não consegue tomar decisão. E o problema é que o nosso intelecto está suprimido pela mente. Essa é a primeira mudança que vai acontecer. Gradualmente, com a sua mente ficando mais tranquila, o seu intelecto vai ficar mais afiado.
E o seu discernimento vai aumentar muito. E qual é a percepção e experiência disso no mundo? Suas decisões vão começar a se tornar muito mais acertadas e muito mais rápidas e claras. Você não precisa ficar, e agora? Ficar 2 dias sem saber o que fazer. Isso é sinal da mente dominar. Você precisa tomar uma decisão e você fala, não sei o que fazer. Não dá, não consigo. E aí quando você fala, vou fazer isso, quando você vai fazer, a mente fala, certeza? Isso não vai ser bom. Você já estava indo para lá, muda e vai para outro lugar. Muda e vai para outro lugar. Isso é a mente fazendo a gente de fantoche. Então, o intelecto, com a prática da meditação, vai ficando mais afiado e direto, e a mente vai ficando mais leve, mais pura, e a sua memória também. Então, todo esse processo interior, esse sistema, se torna eficiente. Deu para entender? Então, a meditação trabalha no intelecto ou na mente? A meditação trabalha a mente como um todo. Mente, ego, memória e intelecto. Os 4 são trabalhados simultaneamente. Certo? Não é só um faxineiro, não? Hã? Não é só uma faxina? Quem? A meditação? A meditação. Todo esse lixo... O que a mente faz? Ela vai diminuir sua quantidade de pensamentos, ela vai melhorar a qualidade dos pensamentos, ela vai eliminar tudo que é nocivo e já foi acumulado lá, e ela vai te dar uma capacidade de, com esse ajuste todo, viver com muito mais clareza e eficiência e não mais acumular toda essa tranqueira. Essa é a função da meditação, certo? Na faxina mesmo. Faxina geral. Faxina, organização. Certo? Oi, Lorena. Eu acho que você vai me responder essa forma, mas se eu estiver errada, a meditação ela fortalece o intelecto também na medida em que ela te mostra quem você realmente é. Então, quando as coisas chegam na sua vida, você não se identifica com o sofrimento, com algum problema que você tem. Quando você entra nesse valor, você entra você entra no pé, você toma também. Isso pode ter também conexão. Mas o que acontece? Quando você se conecta cada vez mais com você mesmo e você toma decisões, você está começando a usar menos o intelecto. O usar o intelecto de uma maneira adequada é um passo antes desse. Quando você começa a acessar o seu ser e as suas decisões se tornam acertadas, eficientes, você está usando o quê? Não mais o intelecto. Você está usando mais o quê agora? Intuição. O intelecto é o instrumento que vai trabalhar em conjunto com a mente, com a memória e com o ego. Então, com a medida da sua purificação interna desses 4 instrumentos, o intelecto fica muito afiado. E gradualmente ele vai ficando tão afiado e tão iluminado que ele começa a se converter gradualmente em intuição. Então, uma pessoa que está muito evoluída espiritualmente, as respostas, as decisões e o viver dela já não é mais baseada no intelecto, esse instrumento que se baseia em memória para decidir, em informação. Ele acessa direto a fonte divina para decidir. Deu para entender a diferença? Você não tem mais processamento. Você clicou lá, conectou o cabo direto. Então, o intelecto é só um intermediário. Mesmo o intelecto afiado e tomando decisões, ele não é o último instrumento do ser humano possível. O maior de todos, o 5G, é intuição. Certo? E eu não estou fazendo propaganda de telefonia. Não tem nenhum logo aqui, nem nada de patrocínio. Pode ser bem expressado com analogia de mercado financeiro, né? E, geralmente, quem trabalha com isso, às vezes tem uma intuição muito forte de optar na valorização e desvalorização do mercado. Então, ela tem essa intuição de que vai desvalorizar ou vai valorizar. Só que, devido a tanta informação que ela pega externo, ela não toma a decisão que ela tem a intuição dela. Então, tem algumas coisas. O que acontece é uma pessoa que trabalha com muitos e muitos anos em algum lugar, ela tem uma intuição, mas o que acontece? Ela teve, eu não vou lembrar agora a terminologia, mas ela tem aquele sistema que, por passar por tantas experiências e aprender tanto, é quase que automático ela decidir e projetar. Mas isso não é necessariamente a intuição.
é também muito baseado na experiência anterior. E com essa experiência, ela tem a capacidade de, talvez, fazer alguma projeção. Ainda tem a ver com a memória. Está relacionada com a memória. A intuição só vai vir para a gente com a purificação desses instrumentos. A gente não pode racionalmente querer viver na intuição. Isso aí é só ego e é só... A partir de agora eu decido por intuição. Isso aí é furada. A intuição vem naturalmente. Ela já existe, ela está presente em tudo. Porque até mesmo nas nossas decisões intelectuais, tem a presença do divino falando algo para você. Vai para a esquerda ou vai para a direita. Só que a gente não escuta. Então, gradualmente, essa voz vai ficando mais alta, com a voz da sua mente ficando mais baixa. Deu para entender? O ego é a experiência da individualidade. O ego é o que te dá essa sensação de ser separado de um, de outro, de você ser uma pessoa, outra pessoa ser outra. O ego tem 3 funções. Uma função é identidade. Então, eu falo eu sou, por causa do ego. Eu me percebo como eu. A segunda função do ego é atividade. Eu faço. E a terceira função do ego é posse. Eu tenho. Então, o ego, como os outros 3, é um instrumento, não é que ele é mau. Todas as pessoas apedrejam só o ego. Mas o ego é um instrumento. Se ele não existisse, não existiria criação. Sem o ego, só existe o divino, mais nada. Então, o ego é essa divisão, só que quando ele está desregulado, assim como está a mente, assim como está o intelecto, assim como está a memória, ele é terrível. Ele causa todo o estrago e toda a miséria. Mas ele é um instrumento. Então, não põe a culpa numa faca, mas põe a culpa em quem mata alguém com a faca. Alguém pode fazer uma operação e salvar alguém com a faca. Então, é o instrumento. A maneira com que você lida com esse instrumento é o que é o importante. Fundamental para a nossa sobrevivência, né? Porém, se eu colocar minha sobrevivência não é material, é espiritual, o ego, não dá para você existir sem ego. Ele só vai... O Ramakrishna ele chamava ele desse miserável. Então ele falava assim, esse miserável só vai largar do nosso pé na realização. Enquanto isso, trabalha com ele. Enquanto isso, dobra ele. Enquanto isso, usa ele da maneira correta. Ao invés de você falar, eu faço, fala, eu faço para Deus. Ao invés de você falar, eu sou, fala, eu sou o instrumento de Deus. Vai dobrando ele, vai colocando Deus junto com ele, vai fazendo essa mistura. E uma hora ele dissolve. Enquanto isso, vai trabalhando. Não imagina que você pode viver sem ego, porque isso é só hipocrisia. Toda essa evolução civilizatória, de conforto humano, foi dada pelo ego. Né? Tem um carro, tem uma casa, uma briga, tem essa roupa. Foi devido ao ego. Também, junto com o ego, memória, esses 4 componentes juntos fazem a evolução acontecer. Mas aí vem junto ganância, incapacidade de decidir o quanto precisa, e assim por diante. Então, vem toda essa sujeira junto com isso. Porque esses 4 estão associados ao livre-arbítrio. E aí, acho que Deus se arrependeu de ter colocado isso para o ser humano. Fala, por que eu dei esse negócio para eles? Deus estava lá numa boa existencial. O que ele inventou de criar esse monte de coisas desmanteladas? Eu vou falar o seguinte. Medita, encontra Deus. E aí, quando você encontrar ele, não pergunta. Pega ele pelo colarinho e dá uma bronca nele. Certo? Com certeza. Combinado. Hã? Se Deus tem colarinho? Deve ter, deve ter. Outra pergunta para ele. Quando você chegar lá, você olha e me avisa. E me avisa, e me avisa. Cada um tem uma razão para chegar em Deus, fazer o quê? Vamos incentivar, né? Uma vez chegou uma pessoa para Ramana Maharshi e falou assim, você já viu Deus? E a Ramana Maharshi falou, por enquanto não. Eu nunca vi ninguém falando eu sou Deus, se apresentou para mim. Aí essa pessoa falou, então, fica atento, se algum dia ele aparecer, você me avisa que eu vou vir aqui e vou cortar a cabeça dele fora.
Falou, posso saber por quê? Ele falou, ele só me causa problema. É tudo, não é possível. Por que ele está pegando tanto no meu pé? Falou, tá bom, eu vou lembrar do seu recado. Coitado, Deus deve ter uma fila, né? Pegar quem? Coitados. Alguma outra pergunta? A memória é a biblioteca. Então, o que acontece? A memória ela armazena todas as informações que a gente recebe dos sentidos e ela também oferece quando necessário. Então, você guarda tudo na memória quando você tem a relação com o mundo e quando você tem uma experiência que é repetida e você precisa de alguma referência para decidir se é bom ou se é ruim, a memória te fornece os dados. Então, a mente vai até a memória e te fornece os dados. Então, a memória te ajuda a guardar e armazenar e a lembrar, a reconhecer. Certo? O Guruji tem um livro chamado Conheça Sua Mente, muito, mas muito. Nesse livro Conheça Sua Mente, do Guruji, ele fala detalhadamente sobre absolutamente tudo isso que a gente está conversando. Vamos mais um verso? Vamos agora para o capítulo 7. A gente está passando aleatoriamente, só para dar uma pincelada na Bhagavad Gita. O verso 3. 155. 155. O último verso. Manushanam sahasreshu kaschidyatat sidaye yatatannapi sidanam kaschin manvetti tattvataha. Entre milhares de pessoas, raramente alguém tenta cuidadosamente atingir a perfeição ou realização. Entre aqueles que se esforçam e têm sucesso, raramente alguém me conhece na realidade. Boa notícia ou má notícia? Como é que é essa história aqui? Entre milhares de pessoas, raramente alguém tenta e raramente aqueles que tentam me conhecem. Vamos passar a estatística agora. Me fala uma coisa. Raramente, vamos pela primeira parte que ele está falando. Quantos realmente nesse mundo estão buscando Deus? Eu não sei porcentagem, mas... Uma vez, o Sr. Vishnu estava todo triste. Deus estava triste lá no céu. E aí Narada, que é o sábio celestial, ele tem green card. Ele tem acesso a Deus. Então, ele chegou lá e Deus estava triste. Ele falou, o que foi, senhor? Ele falou, ninguém me quer. Ele falou, você não está enxergando bem? Todo mundo te quer? Mudou um pouco. Antes era Arjuna na depressão, agora era Deus. Então, alguém foi consolar lá. Ninguém me quer. Ele falou, não é verdade. Está todo mundo te adorando nos templos, todo mundo cantando seus hinos e meditando, rezando o terço. Eu falei, é mesmo? Então, eu vou fazer o seguinte. Se você achar um devoto que me quiser de verdade, na hora que ele falar, eu quero, você já pode trazer ele direto para cá no corpo físico, direto. Só conduz ele para cá. Eu dou o green card. Estende o green card para ele. Aí a Narada saiu rindo e falou, essa vai ser a coisa mais fácil. Daqui 5 minutos eu estou de volta. E aí ele desceu lá. Aí ele foi num templo. Aí tinha uma pessoa fazendo um ritual lá. E aí ele falou,
tenho uma boa notícia para você, que é, Deus está te esperando agora. Você está adorando Ele aqui, mas Ele falou, você pode chegar lá e adorar Ele ao vivo. E a pessoa olhou e falou, vamos fazer o seguinte, deixa eu só acabar meu ritual, porque é falta de respeito, depois eu vou. Não, falou, mas que estranho. E aí ele foi, em outro lugar. Ih, peraí, não vai dar. Agora não vai dar. E ele começou a tentar, foi na igreja, foi não sei onde, foi... Ninguém queria ir. Todo mundo tinha alguma coisa. Ih, peraí. Sempre tinha um porém. Ele começou a ficar preocupado. Ele falou, será que Deus tem razão? E aí ele achou, finalmente ele tinha numa igreja um senhor orando lá. E ele falou, nossa, que sinceridade. Aí ele foi lá, ele esperou ele acabar. Ele falou, tem uma notícia para você. Deus ouviu suas preces e Ele está te esperando agora. Você pode ir direto. Ele falou, eu vou. Aí o Narada falou, achei. Aí ele falou assim, só queria falar uma coisinha. Na semana que vem, meu filho vai casar. Eu não saí uma semana. Será que dá? Aí Narada falou, uma semana? Alguém falou sim, pelo menos? Então, uma semana. Eu espero. Uma semana eu volto. E aí ele voltou. Quando ele voltou, o velhinho falou, tô pronto. Mas eu preciso te falar uma coisa. Você acredita que minha nora está grávida? Como eu vou deixar os dois? Meu filho sai para trabalhar. Espera, pelo menos esse período, né? Deixa ela dar a luz, aí eles se viram. Aí Narada falou, 9 meses, tudo bem. Pelo menos é o único que aceitou. Aí nasceu. Aí o senhor ainda disposto, eu vou. Mas o que acontece? Como minha nora vai ficar sozinha com essa criança? Meu filho sai para trabalhar o dia inteiro. O que vai ser dela? Não dá. Espera mais um pouco. Deixa ele só crescer um pouquinho mais, aí eu vou. Aí o Narada falou, é a única opção que eu tenho? Vamos aceitar a negociação. Aí Narada foi lá. E quando ele chegou lá, ele não viu mais o velhinho. E aí ele perguntou para o filho, falou, onde está o seu pai? Ele falou, morreu. Morreu. E aí quando Narada olhou, tinha um cachorro olhando assim para casa, sem piscar. E aí quando o Narada olhou, ele reconheceu, o cachorro era o velhinho. Falou, meu senhor, você morreu e podia ter ido para o céu, o que você está fazendo aqui? Meu dinheiro ficou todo para o meu filho e ele não vai saber usar. Eu tenho que ficar aqui e tomar conta das coisas. Cuidar da casa. E a história segue. Se eu for falar a história inteira, são 2 retiros. Lembrou minha sogra. Hã? Lembrou minha sogra. Lembrou sua sogra, coitada. E, então, aqui, primeiro, não é uma má notícia, é um desafio e uma pergunta para cada um de nós. Vocês falam, nós falamos que amamos a Deus e a gente quer. Será que a gente quer? Foi a mesma coisa que a gente falou ontem do Guruji perguntando. Então, nós somos um desses que a gente está tentando atingir a perfeição ou a realização, ou é da boca para fora? Ou a gente é igual a esse velhinho? É uma pergunta, não é uma afirmação. Mas Krishna já está falando aqui, raramente alguém tenta. Não existe poucas pessoas meditando, não existe poucas pessoas na igreja, não existe poucas pessoas em templo ou em algum caminho religioso ou espiritual, mas dentre todas essas pessoas, quantas querem isso? Primeiro, quantas sabem que isso é uma meta? E quantas querem realmente, sinceramente? Então é um desafio, não é uma estatística aqui. E mesmo se a gente passa na primeira fase desse vestibular, e aí ele vem o segundo, ele fala, e entre aqueles que se esforçam e têm sucesso, raramente alguém me conhece na realidade. O sucesso que ele está falando aqui é a pessoa está dedicada para atingir a realização e a perfeição. Ela teve sucesso na primeira etapa. E por que ele está falando, hein? Passou vestibular, não quer dizer que vai formar. É. Uma parte que ele fala que ele se apresenta ele assusta demais.
É isso também, né? Tem uma fase que você assusta demais, porque quando você vai, eu vou voltar para equilíbrio, eu não posso perder o controle. E ele fala, então, as pessoas também, por não conhecer o que é isso, ou por não saber qual é essa realidade, meditam, porque querem melhorar a vida, e tudo, mas quem realmente quer Deus e mais nada? Quem realmente quer essa realização de verdade? Mas uma pergunta é, quem sabe o que é essa realização? O que é realização? Alguém sabe ou não daqui? Teoricamente, eu sei agora. Ser você mesmo? Tá bom. O que mais? Meditar de verdade. Meditar é um meio para a realização. Mas o que significa imerso em Deus? Então, por exemplo, o Fernando está aqui. O que significa quando o Fernando ficar imerso em Deus? É um vazio, é isso que é o medo. Agora eu tenho uma identidade de uma forma. Se eu vou entrar num vazio, por que eu vou querer isso? Tem paz, tem equilíbrio. Não ser realizado pode dar ré? E é por isso que as pessoas... Por isso que ele está falando, mesmo aqueles que seguem com devoção e sinceridade, raramente aqueles me conhecem de verdade. Pode dar um pânico, né? Por falta desse conhecimento. Então, olha que interessante. As definições que a gente está dando de realização parece algo que você tem que abrir mão de algo. Você tem que perder algo. E ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Mas não é uma perda. É uma troca, na verdade. Que troca é essa? Uma vez tinha um rei. E aí ele estava olhando do palácio e estava passando um monge só com uma tanguinha, feliz da vida, emanando energia. E aí esse rei ficou meio encafifado. E aí ele foi lá perguntar, falou, posso te perguntar uma coisa? O que você tem na sua vida? Ele falou, de posse eu não tenho nada, eu tenho minha tanga. Ele falou, você nasceu assim? Ele falou, não, eu tinha algumas coisas e eu não tenho mais. E eu vivo assim. E o rei falou assim, eu admiro muito você, porque você abriu mão de tudo. Você deixou tudo de lado para seguir essa vida. Aí ele olhou e sorriu e falou assim, na verdade, quem tem uma grande admiração sou eu por você. Falou para o rei. Você é o verdadeiro renunciante. Aí o rei falou, não estou entendendo. Você abriu mão. Aí o rei falou, não estou entendendo. Ele falou, ó, eu abri mão de umas quinquilharias, umas moedinhas, umas roupas, uns apegos, que é tudo temporário e inútil. Para quê? Para buscar algo maior. Então isso é lógico. Eu vou querer sempre o melhor e vou abrir mão do que é inferior. Então isso não é renúncia. Isso é só uma coisa óbvia. Mas você, meu rei, você abriu mão do maior tesouro que é Deus e de tudo e para se apegar às quinquilharias. Então você é o maior renunciante. Eu renunciei uma coisinha muito pequena, que é o mundo, para abraçar uma coisa muito maior, que é Deus. Você renunciou Deus para abraçar umas coisas pequenas. Então você é o maior renunciante. Então eu te admiro por ser tão corajoso assim. Então, a realização, ou esse caminho de união com Deus, não é abrir mão de nada. É simplesmente receber o tudo. A nossa vida já faz parte de Deus ou não? Faz. Seu corpo, sua família, seu dinheiro, faz parte de Deus ou não? É só você juntar tudo e não ficar só com as quinquilharias. A minha universal são as quatro componentes, né? Para a gente chegar nesse estado do vazio, essa entrega total.
Quando eu faço essa entrega total, como é que fica a memória? Porque a gente tem os traumas, a gente tem as coisas que a gente viveu, que são experiências, que são gatilhos, né? Legal. Eu pego isso, levo para o intelecto e vai tomar decisão baseada nas memórias que dou para ti. Legal. O que acontece? Por enquanto, as suas decisões, o seu viver, as suas experiências são controladas pelo intelecto e pelo ego, porque o intelecto está grudado com o ego. Eu decidi, eu faço, eu tenho. Quando você se realiza, a memória, o ego, eles vão continuar, a memória, a mente e o intelecto vão continuar existindo. Você vai lembrar das coisas, você vai comer, você vai dormir, você vai viver, você vai tomar decisão. Mas todo esse processo não é mais baseado no ego, na individualidade. Na realização, essa individualidade se dissolveu. E as decisões agora são de cima. Então, não tem mais identidade. Você vai ter uma memória, no passado isso aconteceu. Não sou eu. Não é mais você. Não tem mais essa conexão, entendeu? Você é essa e você fez isso. Isso aqui era só um papel, era só um filme. Agora você observa o filme. Vai vir uma memória, você não se identifica mais com ela. Vai vir uma ofensa, não é você. Se alguém te chamar de inteligente ou de tola, eu não sou isso. Então não tem mais identificação. E sem identificação, você não vai ter mais apego e não vai ter mais sofrimento. Entendeu? Você vai continuar vivendo, mas agora você não se identifica mais com o papel. Agora é só um papel. Você é a fonte divina. Porque quando eu faço essa entrega, muitas vezes eu penso em entregar todas essas dores também, essas memórias. Aí já me deu uma resposta de faço isso não, porque você viveu, você não pode, é como se apagasse. Claro que pode. Não, mas no sentido de apagar muita experiência. Eu não sei lá, eu estou muito confusa. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Entrega tudo. Não tem isso, essa memória eu mereço porque eu fiz isso ou aquilo. Deus quer receber tudo de você. Enquanto você tiver algo que você considera seu, enquanto você tiver algo que é bom ou ruim que você considera seu, você está separada. Tudo, sem restrição. Ele quer receber tudo. Isso é gradual, por isso, não dá para você pensar nesse momento agora, agora não vou ter nada. Por isso que esse processo é gradual. Por isso que esse processo é um amadurecimento. Sua memória vai começar a se purificar, sua mente vai começar a se purificar, você vai perder esses apegos, você vai perder essas noções de individualidade tão fortes. É uma dissolução, é uma imersão gradual, não é do agora vai ser arrastado e vai ser obrigado a fazer isso. Gradual. Certo? No momento que você elimina esse ego, a sua memória não mais vai acessar aquelas... a sua mente não vai mais acessar aquelas memórias daquele seu ego existente e começa a acessar novas memórias que você adquiriu pós essa destruição do ego. Vocês estão ficando confusos. Não, tudo vai acessar Pensa numa coisa só. Porque a memória e o ego estão associadas, né? Pensa numa coisa. Quando você era pequeno, seus pais te levaram num cinema e aí você viu um filme, você ficou apavorado. Você ficava com medo, você grudava no seu pai, aquilo lá te deixava aterrorizado. Seus pais estavam com medo ou aterrorizados? Eles olhavam e falavam assim, é só uma tela, é só um filme. Aquela criança ficava sem dormir, aquilo lá virava a realidade para ela, certo? Mesmo quando é uma coisa boa, você sai de um filme de um super-homem, você fica imaginando que você pode voar, você tenta pular e voar, você tenta colocar uma capa, de algum jeito você se torna aquilo. Por quê? Porque você se identificou completamente com aquele filme. Só que você vai amadurecendo, você vai crescendo, você vai tendo uma outra idade. Se você for naquele mesmo filme, vai ter um efeito diferente, já não vai te afetar tanto. Depois de um tempo, quando você for pai e levar o seu filho, você vai olhar e falar, olha o que acontecia. Então, a única diferença é a desconexão, a não identidade com tudo. Certo? Tudo vai estar lá, só que você não se identifica mais com aquilo.
Deu para entender? Você não toma essa memória mais nas suas tomadas de decisão. É isso. Certo? Posso ler? Eu li num café e eu tirei uma foto. Não é um texto de 10 páginas, né? Não, só 40. Tá. É um texto de Rubem Alves. Somos assim, sonhamos o voo, mas tememos a altura. Para voar é preciso ter coragem para enfrentar o terror do vazio. Porque é só no vazio que o voo acontece. O vazio é o espaço livre de liberdade, a ausência de certeza. Mas é isso que tememos, o não ter certeza. Por isso, trocamos o voo por gaiolas. As gaiolas são os lugares onde a certeza morre. Se eu continuar perguntando, escritor mineiro. Legal. A gente é um processo gradual de amadurecimento. Nossa mente, de um estado desequilibrado de apegos e de ego, não dá para mudar de repente. É gradual. Vai entregando, vai aceitando o seu estado atual e entrega. Não se identifica, não aceita. Quando vocês se iniciaram, vocês ofereceram para Deus frutas, flores e doação. Vocês ofereceram para os mestres seu corpo astral, seu corpo causal e seu corpo físico. Se ofereceram para Deus seus sentidos, puros ou impuros. Se ofereceram para Deus seus karmas que foram feitos e os seus karmas que serão feitos. Vocês ofereceram para Deus seu corpo e seu ego em forma de dinheiro. Continua. Tudo bem, nossa entrega não é ainda completa. É aquela do segundo capítulo ainda. E daí? Todos nós estamos indo em direção ao capítulo 18. É só seguir. Não se preocupa se sua memória está boa ou ruim, se sua mente está agitada ou não. Não se preocupa se você tem pensamentos bons ou ruins, se você tem hábitos. Segue, entrega tudo, oferece tudo, não vira as costas. Ele vai cuidar. Faz diferença para uma mãe se o filho está com a fralda suja ou a fralda limpa? Se o filho chegar correndo e falar, eu quero você, a mãe falar, sai daqui, seu porco, sujo. Vai? Impossível. Não existe pecador. A gente só está com uma poeirinha no corpo. A nossa mãe divina está pronta para limpar e tirar essa poeira. Por que você vai ficar se colocando como culpado, que não dá, e olhando para tudo isso? Para que você vai olhar para a poeira? É ela que vai limpar. Deus, tudo bem, eu errei, eu tropecei, mas eu estou aqui. Você me chamou, eu estou aqui. Me aceita do jeito que está, me limpa e eu quero ficar no seu colo. Certo? A vida espiritual, segundo os mestres, ela é simplificar a vida e não complicar. Por isso que muita teoria, às vezes, começa a dar curto-circuito. A gente cria, imagina, e deve ser assim, deve ser assado. Pureza de uma criança. Certo? Nós vamos encerrar com um último verso. Que é o último verso da Bhagavad Gita. E é a receita para essa realização. Página 388. 388. Mais 2 nomes de Krishna e Arjuna também. Yatra Yogeshwara Krishno Yatra Parto Danurdaraha Tatra Srir Vidyayo Bhutir Dhruvanitir Matir Mama. Onde quer que esteja Krishna, o Senhor da Yoga, e Partha, Arjuna, o arqueiro, segurando o arco, haverá glória, vitória, prosperidade e moralidade. Essa é a minha convicção. Então, qual que é o segredo da nossa realização? Qual é o segredo do nosso sucesso, da vitória? Em qualquer área.
Alguém? União. União do quê? Krishna e Arjuna. Yoga e arqueiro. O que mais? Sadhana. Sadhana é uma parte, é o seu esforço. Yoga. O que mais? Então, para ter essa vitória tem que ter Krishna e Arjuna. Quem é Arjuna que a gente falou? Quais são as características de Arjuna? Era um guerreiro. Não, ele não é renunciante. Ele queria renunciar à batalha, mas Krishna não deixou. Ele tinha família, Krishna. Arjuna tinha família. Tinha um monte de filhos. Lembra? Arjuna era igual ao fogo. Independente do estado desejoso de crescer. Arjuna segurando o arco. Com disciplina. Que mais? Arjuna confiou em Krishna e falou assim, você do meu lado, fé. Que mais? Entrega. Mesmo estando fora da casinha, Krishna, não sei o que fazer, me ajuda aí. Não virou as costas, jamais. Que mais? Coragem. E pronto para incinerar tudo como fogo, lembra? Eu enxergo, eu tenho um monte de tranqueira, mas eu quero me livrar. Desejo sincero pela libertação. Então lembra, ele não está falando aqui, onde tiver alguém puro, divino, espiritualizado, altamente elevado, e Krishna esse vai viver. Não. Arjuna era cheio de defeitos também. Mas com esse desejo, com essa fé, com essa entrega, com essa vontade de crescer, essa é a primeira parte. Então, a nossa dedicação, primeiro, a nossa atitude interior, seguindo o caminho espiritual e na vida, e a nossa sinceridade na prática, porque isso é segurar o arco. Meditar para controlar os seus sentidos, sua mente e seus chakras. Esse é um lado, é o lado de Arjuna, Partha. E qual é o outro lado? Krishna. E o que significa isso, nessa equação ter Krishna? Se você não trouxer devoção para a sua prática, para o seu desejo, para a sua sinceridade, você cria ego. Eu posso, eu sou evoluído, eu sou espiritual. E aí você já está na lama de novo. Sempre conecta Deus com tudo que você fizer. No seu sucesso e no seu fracasso, põe Deus no meio. Se for bom ou se for ruim, no seu claro ou no seu escuro, não esquece de Krishna. Ele está respirando em você e conduzindo sua carruagem. Coloca ele nessa equação sempre. E aí o seu esforço vai ser coroado com a graça divina. Associa sempre ele com tudo. Lembra que tudo vem dele. Lembra que ele está te conduzindo. Essa é a graça divina. Porque senão sua sadhana, sua prática espiritual, sua disciplina se torna algo seco. E aí você vira um militar e não um buscador espiritual. Conecta os dois. Isso, garantia. Game over. Certo? Claro? Qual o sentido de yoga nessa frase? Yoga é união. Krishna aqui é o senhor da yoga, por quê? Porque Krishna é a respiração, Krishna é a alma. Sem a alma, você faz alguma coisa? Sem a alma, você pensa alguma coisa? Não. Sem a alma, ou sem a respiração, não tem yoga. Yoga é a união. E sem Krishna não existe união. Então, se a gente lembrar desse estado de yoga em tudo que a gente faz, isso é realização. Se você lembrar que é Deus ou Krishna, ou essa consciência divina te permitindo fazer tudo, quando você faz aquilo, você está se realizando naquilo. Isso é o significado de yoga aqui. Krishna é o senhor da yoga. Porque por a presença dele, yoga, união é possível. Sem ele, não tem yoga. Claro? Deus deu potencial para a gente. Deus deu inteligência. Deus deu memória. Deus deu corpo. Deus deu sentidos e prazer. Deus deu tudo. Faça, use tudo, explore tudo que você puder. Com disciplina, com discernimento.
mas não esquece de quem te deu tudo. Não esquece de quem te proveu tudo. Isso é yoga. E isso é realização. Moksha Sannyasa Yoga. A yoga da libertação através da renúncia. Renúncia do quê? Da sua família, da sua casa, do seu dinheiro? Não. Renúncia da sua ignorância de possuir ou de fazer algo. Renúncia dessa ignorância de que você pode fazer algo sozinho. Isso é a renúncia. E isso é a libertação. Deus é tudo para mim. Ele é o que me permite realizar e fazer tudo. Ele é aquele que faz tudo acontecer. Isso é a verdadeira renúncia. Isso é a libertação. Moksha Sannyasa Yoga. A gente está em algum lugar da Gita. Entre o capítulo 1 e o 18, a gente está indo para lá e para cá. De vez em quando volto um pouquinho para o 1, mas é só um... Vai para o outro. Mas a meta é o 18. Enquanto a gente não chegar nessa renúncia completa, para que desistir? Certo? Claro? Vamos fechar os olhos. Ó Deus, ó Gurus, ó Krishna, ó Cristo, nós somos tão afortunados. A gente recebe tanto. A gente tem todas as oportunidades para mudar, para crescer, para realizar, expandir, para começar a viver de verdade. Ó Mestre, obrigado por inspirar todos nós com essas palavras, com essa escritura, com essa sabedoria. Guia cada um de nós para que essa vida seja utilizada da melhor maneira possível, direcionada para Ti. Enquanto você permanecer nesse corpo, nesses corpos, ó Senhor, não nos deixa mais desperdiçar nenhuma respiração. Tanto tempo já passou com coisas inúteis, com metas irreais, com imaginação e perda de tempo. E tudo isso me fez sofrer. Você traz para nós essa luz, essa sabedoria. Mas agora permite que cada um de nós viva nela. Permita que a nossa vida se torne uma Bhagavad Gita. E seja Tu, ó Krishna, o condutor da nossa carruagem. Nós somos fracos, mas a gente tem vontade. Nós somos falhos, mas você é perfeito. A sua vontade sempre, por favor, não a minha parcial, fragmentada e distorcida. Se revela no meu coração, se revela no meu intelecto e me ensina a viver com inteligência, com amor. Não me deixa de esquecer de Ti, ó Senhor da Yoga. Eu me inclino a Ti e eu busco refúgio. Eu me entrego, me aceita, me guia. Eu só tenho uma meta, e é essa união com Ti. Me abençoa. Eu vou fazer minha parte. Eu vou seguir. Me mostra o caminho. Que as bênçãos de Deus, dos mestres de Krishna, permeiem nossas vidas. E que sejam vidas dinâmicas. Prontos para essa batalha. A batalha espiritual. Uma batalha de amor, de disciplina, de alegria, de conexão, de celebração. A nossa parte é só caminhar. E a vitória é garantida. Eles cuidam de tudo. Só se tornem prontos e dispostos. Nada mais eles precisam. Agradecendo a todos vocês por essa inspiração, por essa contribuição e por esses momentos juntos. Eu me curvo a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos.